Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, em mais uma temporada de produções aqui pro Dando a Letra Concursos aqui pro YouTube. Bom, nessa nossa nova temporada, nós teremos diversas produções, diversos vídeos, diversas aulas. Mas essa é a primeira aula de um curso que nós faremos aqui no canal de português. Ele vai ser um curso de revisão que vai abordar os principais tópicos que caem na maioria dos concursos. Aqui ao lado você vai encontrar agora a ementa do curso. Os conteúdos que vão ser abordados no decorrer dos dias, no decorrer dos vídeos desse nosso curso. Tem 3 links importantes para você prestar atenção. Primeiro link, aqui embaixo, você pode baixar a apostila teórica desse curso. Isso mesmo. Para esse curso eu fiz uma apostila que vai abordar para você poder acompanhar a teoria das videoaulas e para você poder fazer suas anotações e depois poder fazer revisões muito mais rápidas, sem precisar retornar à videoaula, só através do PDF. Então aqui embaixo você vai encontrar o link para colocar o teu e-mail e baixar o PDF dessa aula. O PDF, na verdade, é de todas as aulas que foram gravadas até o momento. Periodicamente, nós vamos gravar mais aulas e você vai receber no seu e-mail o PDF atualizado com as demais aulas até o final do curso. Então, o primeiro link é o PDF da apostila do curso de questões para você poder baixar gratuitamente. O segundo link super importante que está aqui embaixo é o link da playlist para você poder assistir a todas as aulas na sequência e poder assim acompanhar o curso. O terceiro link, que também é super importante, você tem a opção de acessar esse curso, esse aqui, na nossa plataforma digital gratuitamente, sem nenhum custo. Qual é a diferença de assistir na nossa plataforma e assistir aqui no YouTube? Assistindo na nossa plataforma, nós podemos controlar a tua presença e assim no final você vai receber um certificado das horas que você participou desse curso. Esse certificado pode servir como horas complementares na tua faculdade, pode servir eventualmente como um curso que você tenha realizado para o seu trabalho, sua profissão, no seu empreendimento, enfim, está disponível, mas tem que clicar aqui no link, entrar na plataforma, acessar e fazer, claro, os exercícios dentro da plataforma para poder validar no final do curso o teu certificado. Então são esses 3 links super importantes. E para conferir a programação do canal nessa nova temporada, basta você acessar o nosso canal e vai ter ali a imagem da capa do YouTube, vai estar a programação de como vão acontecer os demais vídeos. Esses de português vão ser de segunda a sexta, sempre nesse mesmo horário. Então vamos lá para a nossa primeira aula do nosso curso de português aqui no YouTube. A primeira coisa que eu quero abordar com você, nessa nossa primeira aula, eu quero que você enxergue o mundo que nós estamos habitando quando falamos em língua portuguesa, quando falamos em estudo do português para concurso público. A língua portuguesa pode ser dividida, a grosso modo, em fonética, morfologia, sintática e semântica. E eu gosto desse gráfico assim, que está aparecendo agora para você aqui na tela, meio ponto a ponto, porque tem um pouco disso. A gente vai estudar, a gente pode estudar essas matérias separadamente, mas todas elas se relacionam. Aqui no nosso curso, nós vamos estudar basicamente a sintática, a sintaxe e a semântica. Esses 2 pontos. No meio disso, nós vamos falar de algumas coisas que têm a ver com morfologia, eventualmente vamos citar alguns tópicos que têm a ver com fonética, mas o foco desse curso é sintaxe e semântica. Mas aqui embaixo eu vou deixar um link de uma sequência de aulas que eu gravei há muito tempo falando sobre morfologia. Morfologia é super importante porque morfologia é instrumental, é instrumento para você entender os demais conteúdos da língua portuguesa. Na matemática, para a gente colocar um exemplo, quando eu ensino matemática financeira para os alunos lá dos concursos de bancário, é normal que o aluno apresente dificuldades, por exemplo, quando eu falo sobre juros compostos, juros sobre juros. Mas quando a gente vai ver a real dificuldade do aluno em juros compostos ou em desconto, desconto racional, por exemplo,
a dificuldade dele não é naquele conteúdo que a gente apresentou para ele. A dificuldade é na base. Ele não lembra das propriedades de potência. Ele não lembra como fazer. Se eu coloco potência 5 elevado na menos 2, tem uma dificuldade. 1,3 elevado na 5 já para porque ele esqueceu como se multiplica números com vírgulas. Ele se esqueceu das propriedades de potência. Então, potência é, por exemplo, instrumento para você poder entender os demais conteúdos de matemática, assim como frações. É um conteúdo instrumental para você poder resolver problemas de razão e proporção, de diversas, eventualmente, problemas que têm a ver com análise combinatória, com amostragem. Então, são conteúdos instrumentais. E a morfologia é um conteúdo instrumental para a língua portuguesa. Quando você estuda substantivo, lá na frente, nós veremos aqui no nosso curso período composto. No período composto, nós vamos ver uma oração que tem função de substantivo. Então, quando você entende o substantivo lá atrás, você consegue entender melhor a função do substantivo, como sujeito, complemento nominal, complemento verbal, como aposto, como predicativo. Então, morfologia é conteúdo instrumental. Nós não veremos nesse curso aqui, mas aqui embaixo tem um link com diversas aulas que eu gravei lá atrás, onde eu falo sobre conjunções, morfologia, sobre conjunções, eu falo sobre preposições, substantivos e diversos conteúdos da morfologia. Nosso conteúdo aqui é semântica e sintaxe. Na verdade, no decorrer do nosso curso, nós vamos conseguir nos deparar com algumas coisas que as bancas perguntam com grande frequência, que é, por exemplo, assim, diferencie, nem diferencie, é assim, se eu tirar a vírgula tal da vírgula tal, da linha tal, se eu substituir o termo tal da linha X pelo termo tal que eu estou apresentando agora, vai ter alteração na correção gramatical? Ou ela fala assim, se alterar essa vírgula, é possível alterar essa vírgula sem que mude a correção gramatical e a semântica? Ou ainda, sem que mude a coesão, a correção gramatical e a semântica. Então, esses 3 pontos, no decorrer das nossas aulas, nós vamos também estudar enquanto estudamos a sintaxe e a semântica, que é a compreensão entre correção gramatical, nas questões, na prática, coesão e semântica. Né? Correção gramatical, enfim, vai estar errado se eu tirar ou colocar a vírgula? Eventualmente pode ser que esteja errado, eventualmente não. Eventualmente pode não estar errado, mas mudar o sentido. Nós veremos isso lá nas orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas, por exemplo. Quando eu falo de coesão, eu falo da relação das palavras. Então eu vou conversar, só para a gente ter um aperitivo do que nós vamos abordar no curso. Quando eu falo para você assim, o chinês velho e o velho chinês. Mudou a semântica das frases quando eu falo o chinês velho e o velho chinês. A semântica não mudou, é um chinês que é idoso. Mas a relação de coesão mudou? Mudou. Num, eu tenho o velho qualificando o chinês. No outro, o chinês qualifica o velho. Mas eu posso falar com você, por exemplo, sobre uma mulher grande e uma grande mulher. Mudou a semântica quando eu falo mulher grande pode ser uma mulher alta. Quando eu falo uma grande mulher, pode ser uma mulher baixa, mas de grande expressão, de grande produção, de grande relevância. Então a semântica muda. Mas a relação de coesão mudou? Não. Porque é sempre o grande qualificando a mulher. A mulher não vai qualificar o grande, né? É sempre a palavra grande qualificando a mulher. Então, é só um aperitivo do que a gente vai conversar. Sobre coesão, é esse ponto que eu abordei com você agora. Sobre semântica, o sentido das palavras. Correção gramatical, de fato, se de acordo com as regras da gramática, está certo ou está errado. Português, a grosso modo, é o que você está vendo na tela. Fonética, morfologia, sintaxe e semântica. São esses conteúdos que você vai ter algum tipo de conhecimento para poder performar bem na prova. Porque esses conteúdos, eles se relacionam entre si. E por isso, português, a língua portuguesa tem essa
essa característica de aprendizagem continuada. Você aprende um instrumento para você ir desenvolvendo, para você ir utilizando em reflexões mais complexas. Mas dando um próximo passo aqui no nosso curso, eu quero abordar com você, só a título de organização, a diferença entre 3 palavras que você vai ouvir com frequência. A diferença entre frase, período e oração. A frase do período tal, a oração do período tal. Então, só para a gente organizar o pensamento, eu gosto de iniciar essa nossa conversa pela diferenciação entre frase, entre período e entre oração. Frase vai ser qualquer sentença dotada de sentido. Então, assim, eu digo para você assim, bom dia. Bom dia é um enunciado qualquer. Tem sentido completo? Tem. Pode ter verbo a frase? Pode. Pode não ter? Pode. Bom dia não tem verbo nenhum. Uma frase sem verbo. Um enunciado que é dotado de sentido. E quando eu digo para você assim, tenha um bom dia, quando eu digo para você tenha um bom dia, eu coloquei um verbo. Então aqui eu tenho uma oração. Eu tenho um enunciado que possui sentido completo, mas possui verbo. Então é uma frase? É, mas também é uma oração. Bom dia não é uma oração, porque não tem verbo. Tenha um bom dia é uma oração, porque tem verbo. E também é uma frase, porque é uma sentença, é um enunciado dotado de sentido completo. Agora, quando eu tenho para você um enunciado que possui sentido completo, uma frase, e possui um verbo, aí eu estou diante de um período. Então, um período é uma frase com um verbo. Posso dizer também que é uma oração. Sim, é uma oração com sentido completo. Então, quando eu tenho uma oração com sentido completo, essa oração também é um período. Uma oração com sentido completo é um período e uma frase pode ter ou não verbo, então também é uma frase. Mas uma frase pode não ter verbo, e se não tem verbo, não é oração. É somente uma frase. Então a gente só diferenciou nessa abordagem frase, período e oração. Ok? Então, dando um segundo passo, nós vamos falar nesse primeiro momento, nessa aula, sobre o período simples. Período simples? Sim. Então, período simples significa que eu tenho uma oração? Isso. Quer dizer que eu tenho um verbo? Isso. Mais para frente, nós vamos falar sobre período composto. Período composto é quando tem mais de um verbo. Mais de um verbo, mais de uma oração. E nós precisamos, desde já, ter a noção de que cada verbo tem a sua estrutura. O verbo, ele é um centro que demanda diversas estruturas. Um verbo pode ter sujeito, pode não ter. Mas um verbo pode ter complemento, pode não ter. O que eu quero te dizer com isso é que, se eu tenho 2 verbos, esses 2 verbos demandam sujeito, que pode existir ou não. Esses 2 verbos demandam os seus próprios sujeitos e os seus próprios complementos. Cada verbo tem os seus pertences. Cada verbo você vai encarar como uma entidade que você vai investigar. E vai investigar a partir do sujeito, depois vai investigar a transitividade dos verbos. Tem um protocolo, um procedimento para você investigar um verbo. Nós vamos abordar isso. Nessa investigação, nós estamos falando sobre a sintaxe. A sintaxe de uma oração. Sintaxe são regras que determinam a organização e a função dos termos em uma oração. Organização e função dos termos, ou posso melhorar ainda, organização e função das palavras em um enunciado que tenha um ou mais verbos.
Eu estou falando, quando falo sobre sintaxe, da organização de palavras em um enunciado. A título de exemplo, eu vou jogar uma frase para você aqui na tela. Uma frase solta. Ó, concurso no próximo à prova de gabaritarão os estudantes dessa portuguesa apostila. Percebe que essa frase solta, ela não tem nenhum sentido. Ela é completamente perdida porque ela é toda desorganizada. Claro que, trabalhando com pontuação, que não é o que nos interessa agora, a gente pode, embora desorganizar um pouco a frase, pontuar para marcar o sentido. Pontuação, nós veremos mais para frente, se relaciona com organização. Mas, quando eu reorganizo essa frase sem me preocupar com pontuação e coloco ela numa forma mais mais facilidade, de entendimento mais fácil, fica assim, ó. Os estudantes dessa apostila gabaritarão a prova de português no próximo concurso. Percebe como quando você compara as duas frases, a compreensão da segunda frase, para você ficou totalmente clara agora. Não parece mais que é o mestre Yoda falando com você, ou tipo o mestre dos magos, né? É uma frase que você consegue compreender. Mas por que você consegue compreender? Porque nós organizamos essa frase. E nós organizamos de tal forma que a gente colocou o sujeito, ó. Quem é que gabaritarão essa frase? Os estudantes desta apostila. Então, os estudantes, coloquei o sujeito. Gabaritarão, coloquei o verbo. Gabaritarão o quê? A prova de português, coloquei o complemento. No próximo concurso, coloquei o adjunto adverbial. Sempre quando a gente organiza uma frase colocando sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, a gente chama de ordem direta. A frase é organizada de tal forma que nós dizemos, olha, essa frase está na ordem direta. Mais para frente a gente vai ver que uma frase na ordem direta não precisa de pontuação, porque a pontuação existe para organizar a frase. Quando eu tiro da ordem direta, às vezes eu tenho que pontuar. Nós vamos ver regra do período simples, regra de período composto, regras de pontuação. Mas a pontuação ela existe basicamente para a gente organizar a frase de tal forma que o leitor compreenda o que está acontecendo ali, compreenda a mensagem. Bom, então conseguimos reorganizar nosso pensamento, reorganizamos a frase, os estudantes dessa apostila gabaritarão a prova de português no próximo concurso, conseguimos ter um entendimento completo desta frase. Agora, eu quero fazer um convite para você. Vamos reorganizar essa frase de forma que ela mantenha o sentido. Eu não quero que você faça como eu fiz na primeira, que eu joguei tudo misturado ali sem sentido nenhum. Eu quero que você tente reorganizá-la de tal forma que essa frase mantenha o sentido. Se você quiser, pausa o vídeo e tenta fazer isso agora. Eu vou colocando aos poucos algumas outras possibilidades de organização dessa frase. Olha, os estudantes dessa apostila gabaritarão a prova de português no próximo concurso. No próximo concurso, os estudantes dessa apostila gabaritarão a prova de português. Gabaritarão a prova de português no próximo concurso os estudantes dessa apostila. A prova de português gabaritarão os estudantes dessa apostila no próximo concurso. Gabaritarão a prova de português os estudantes dessa apostila no próximo concurso. Eu não estou preocupado com pontuação aqui, porque não é essa a nossa aula hoje de pontuação. Eu estou preocupado que você perceba, e por isso eu destaquei com essas cores as frases, que essa reorganização das frases, ela fez com que alguns termos continuassem juntos. Percebe que assim, se você pegar esses termos que estão juntos e separá-los,
aí começa a perder sentido a frase. Começa a ficar difícil de entender a mensagem. Da forma como a gente foi chutando aqui essa organização, mesmo sem pontuação, você consegue entender a frase, mesmo que ela fique um pouquinho estranha. Agora, quando você pega esses termos que estão separados por cor, os termos em azul, os termos em vermelho, os termos em laranja, e tira eles, desagrupa eles, aí a frase perde sentido. Mas eu quis mostrar para você esse agrupamento para manter sentido da frase, porque esse agrupamento ele existe por um motivo. Essas palavras, elas se agrupam para manter sentido, elas realmente formam um grupo porque elas são o que nós chamamos de termos da oração. Termos integrantes, termos essenciais, termos acessórios. Esses são agrupamentos de elementos da oração conforme eu estou mostrando para você agora no gráfico, e eu vou dar um pequeno zoom aqui só para a gente poder navegar melhor nesse gráfico. Então, da sintaxe, que é a análise da oração, eu tenho termos essenciais. Sujeito, simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito. Nós veremos todos esses. Nós temos o predicado, verbo, verbal ou predicado nominal. E aí nós temos verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Nós falaremos nesse nosso curso sobre transitividade dos verbos. Aí nós vamos pincelar um pouco isso. Como esse aqui é um curso de revisão, ele é focado no que mais cai, eu não vou abrir um tópico para todos esses elementos. Mas de alguma forma, como eu já te falei, que o português ele é realmente um conteúdo que ele é sistemático, então, quando eu falar de transitividade dos verbos, nós vamos falar sobre os predicativos, eventualmente, sobre os verbos de ligação e sobre o predicativo do sujeito. Nós temos os termos integrantes da oração, que aí nós falamos sobre complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva. Eu vou abordar um pouco de agente da passiva quando eu falar com você sobre sujeito indeterminado, que eu vou falar sobre índice de indeterminação do sujeito, e vou abordar, para um melhor entendimento, a partícula passivadora. E aí vou ter que fazer uma revisão sobre vozes verbais. O complemento verbal aqui e o complemento nominal. Aí nós temos os termos acessórios, que é o adjunto, verbal e nominal, aquele que está junto do verbo e do nome, e o aposto. Bom, eu só quis te mostrar um pouco dessa árvore aqui, desse gráfico, para você perceber que esses termos que a gente vislumbrou aqui, que sempre permanecem agrupados, eles são termos que são os termos da oração, eles são os termos essenciais. Eventualmente, nós agrupamos ali o sujeito. Ou são os termos integrantes. Eventualmente, nós agrupamos um objeto direto, pleonástico, preposicionado, que é uma exceção, interno. Eventualmente, podemos ter agrupado um desses elementos que fazem parte do verbo transitivo que solicita isso ou não. Então, o verbo, que é elemento essencial, a partir dele, podemos ter um elemento integrante, se esse verbo tiver complemento. E aí vai ter um objeto direto ou indireto. E junto desse verbo pode ter um adjunto adverbial, que é um termo acessório. Então, esses agrupamentos não são aleatórios. Eles funcionam, eles existem em função dessa organização natural do idioma português. É isso. Nossa aula de hoje termina por aqui. Mas para você não achar, meu Deus, passou tão rápido, o que eu aprendi? O que a gente aprendeu hoje? Vamos revisar? Hoje a gente aprendeu como se divide a língua portuguesa. Fonética, morfologia, sintaxe e semântica. Hoje a gente falou sobre a diferença entre frase, oração e período. Basicamente a diferença é a existência ou não do verbo. Nós falamos sobre sintaxe. O que é a sintaxe? Essa organização desses termos, dessas palavras em uma organização. A relação delas com outras. Nós falamos sobre ordem direta.
que é aquela ordem que eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Uma ordem, mais para frente revisaremos, veremos isso com detalhe, que não precisa de pontuação. Nós vimos os termos da oração por cima. Olhamos os termos integrantes, sujeito, predicado, os termos essenciais, os objetos verbais e os termos acessórios, o adjunto adverbial, o aposto. A gente entendeu a estrutura da língua portuguesa, a estrutura do idioma português, e essa foi a nossa primeira aula. Você está convidado para assistir comigo, para participar conosco dessa nova temporada, desse nosso curso gratuito de língua portuguesa, focado nos principais conteúdos que são cobrados em concurso público. De novo, aqui embaixo pode baixar a apostila, aqui embaixo pode acessar a playlist e aqui embaixo pode acessar a nossa plataforma gratuitamente, fazer um login, uma senha, e acessando lá dentro, você vai fazer diversos exercícios e no final vai adquirir um certificado de horas complementares que você pode usar em diversas coisas, na sua faculdade, no seu emprego, no seu empreendimento, para ali como um curso de qualificação. É isso. Curte o canal, te inscreve no canal, né? Curte o vídeo. A gente se fala no próximo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.